Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, seja na reabilitação ou para quem está buscando o topo da performance atlética, uma coisa é certa: a função dos glúteos é crucial. Mas né, como é que a gente sai do achismo e começa a usar a ciência para montar treinos que realmente funcionam? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos mergulhar de cabeça nos dados, na eletromiografia, na biomecânica, tudo para responder essa pergunta. E para começar, nada melhor do que ir direto para a base científica que ancora toda essa nossa conversa. Essa citação aqui do Delgado e seus colegas lá de 2019 é perfeita. Ela resume tudo. A força da extensão do quadril é o que nos joga para cima e para frente. Pensa num sprint, num salto, é dali que vem a explosão. Entender isso é tipo o primeiro grande passo para montar um treino que realmente faça a diferença lá na prática. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que os glúteos são o motor do movimento. Depois, a gente entra na anatomia para conhecer a equipe. Na sequência, um verdadeiro duelo de titãs entre os exercícios mais famosos. A gente vai afunilar para um direcionamento de precisão, construir um protocolo ideal na prática e, no final, fechar com uma questão-chave. Então, vamos lá. Começando pelo começo, o motor do movimento. Por que, afinal, esse grupo muscular é tão fundamental, tanto para quem quer performance quanto para quem quer evitar a lesão? A resposta, gente, está no papel dele como uma peça central na engrenagem do nosso corpo. É que, assim, a gente precisa ir além da estética. Glúteos fortes são a base de tudo. Eles são a usina de força da nossa cadeia posterior. Um glúteo que funciona bem não só gera aquela potência para estender o quadril, mas ele também, e isso é importantíssimo, estabiliza a nossa pelve. Sabe aquele joelho que cai para dentro no agachamento, o famoso valgo dinâmico? Pois é, um glúteo forte ajuda a prevenir isso e, de quebra, ainda protege a lombar de sobrecarga. É basicamente o centro de comando da nossa estabilidade. Ok, agora que a gente já sabe a importância, precisamos conhecer quem faz parte desse time. Para treinar direito não tem jeito, tem que entender a anatomia. E quando a gente fala de glúteos, na verdade estamos falando de um complexo, de uma equipe de 3 músculos, cada um com sua função, com seu jeito de aplicar força, e o segredo é fazer todo mundo trabalhar junto. E o capitão desse time, sem dúvida, é o glúteo máximo. E não é para menos, né? É simplesmente o maior músculo de todo o corpo humano. A principal função dele, gerar uma extensão de quadril poderosa. Pensa no agachamento, no terra, na hora de dar aquela arrancada na corrida, é ele quem está trabalhando pesado ali. Mas olha só, o time não é feito de um jogador só. A grande sacada aqui é entender a função de cada um. Enquanto o máximo é essa usina de força, o médio e o mínimo, que ficam mais na lateral, são os nossos estabilizadores. Eles que seguram a pelve e não deixam tudo balançar. Para ter uma ideia, a fraqueza do glúteo médio está ligada diretamente àquela dor chata na frente do joelho, sabe? A dor patelo-femoral. Isso só mostra que não adianta ter só força, tem que ter equilíbrio no trabalho. Beleza, anatomia na ponta da língua. Agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Qual exercício é o melhor para cada parte do glúteo? Bom, para responder isso sem achismo, a gente precisa de dados. E é aí que entra a eletromiografia, o famoso EMG. Pensa nele como um medidor de atividade elétrica do músculo. Ele nos diz, em números, o quanto o músculo está sendo recrutado durante o exercício. É ciência pura. E a briga geralmente fica entre 3 gigantes, né? Agachamento, levantamento terra romano e elevação pélvica com barra. Todo mundo tem o seu favorito. Mas qual deles realmente coloca o glúteo para trabalhar mais? Para resolver essa questão, vamos dar uma olhada de perto nos dados daquele estudo do Delgado que colocou esses 3 exercícios frente a frente. E olha só que interessante o primeiro resultado. Esse gráfico mostra a ativação do glúteo máximo durante uma repetição máxima, o famoso 1RM. Repara bem, a elevação pélvica, o hip thrust, gerou uma ativação muito, mas muito maior do que o agachamento. O que isso quer dizer? Que se o objetivo é o pico de ativação do glúteo máximo, parece que a gente tem um vencedor. Mas calma lá, a história não acaba aqui. A gente não pode olhar só para um lado da moeda. Quando a gente muda o foco e olha para a ativação do quadríceps, aí o jogo vira completamente. O agachamento dá um banho nos outros dois, com uma ativação do vasto lateral gigantesca. E isso nos mostra uma coisa fundamental sobre como escolher exercícios. Então qual é o veredito? É que não existe o melhor exercício para tudo. Simples assim. A escolha depende totalmente do objetivo. Quer isolar o glúteo máximo e dar um estímulo absurdo nele? A elevação pélvica é a ferramenta. Agora, se a meta é construir força e músculo na perna inteira, quadríceps junto, aí o agachamento continua sendo o rei, sem discussão.
Certo, já falamos muito do grandão, do motor principal, o glúteo máximo. Mas e os ajudantes? E os estabilizadores? O glúteo médio e o mínimo precisam de uma atenção especial. Eles pedem um trabalho mais focado, mais preciso, com movimentos de abrir a perna, de girar o quadril para fora, coisas que os grandes exercícios às vezes deixam um pouco de lado. E para esse trabalho de precisão, a gente tem ferramentas diferentes. Os pesos livres, claro, são imbatíveis para colocar carga, para progressão nos grandes exercícios. Mas para acordar e fortalecer esses músculos estabilizadores, os elásticos são simplesmente fantásticos. Aquela tensão constante que eles oferecem e a facilidade de focar em movimentos específicos, como a abdução, fazem deles uma peça-chave no quebra-cabeça. E não é só feeling não, os números estão aí para provar. Dá uma olhada nessa tabela que junta dados de várias pesquisas. É muito claro. Olha só a abdução lateral com elástico. Pode passar de 100% da contração voluntária isométrica máxima. O que isso significa? Que o exercício consegue recrutar mais fibras musculares do que um esforço máximo parado. É uma ativação brutal para glúteo médio, muito, muito superior ao que um agachamento consegue fazer para esse músculo específico. Então, o nosso kit de ferramentas de precisão precisa ter alguns exercícios de isolamento. O coice no cabo, por exemplo, é excelente. E uma dica: se a gente fizer ele com a perna um pouco aberta, a uns 45 graus, a gente consegue pegar mais o glúteo médio. Aí a gente adiciona exercícios de uma perna só, como o step up, e aqueles de rotação, como o famoso exercício ostra, para fechar o pacote. Assim a gente garante um trabalho completo, em todas as dimensões. Ok, já passamos pela teoria, pela anatomia, vimos as evidências, agora vem a parte que todo mundo quer saber. Como é que a gente junta tudo isso e monta um protocolo de treino que faz sentido, que seja baseado em ciência? A palavra-chave aqui é sinergia. Um programa de treino de verdade não se baseia em um único exercício milagroso. A gente precisa, de forma inteligente, combinar movimentos diferentes, com ângulos diferentes, com faixas de repetição diferentes, tudo para otimizar cada detalhe, a força, o tamanho do músculo e, claro, o controle do movimento. E uma sequência que funciona muito bem poderia ser assim, ó. Primeiro, a gente ativa. Começa com os exercícios mais leves, tipo ponte com elástico, caminhada lateral, só para acordar os glúteos. Depois, a gente vai para o exercício pesado do dia, o fortalecimento, que pode ser um agachamento ou um terra romeno. Na sequência, a gente isola. Aí entra a elevação pélvica para botar volume e focar na hipertrofia do glúteo máximo. E para fechar, a gente equilibra com os exercícios acessórios para garantir que os estabilizadores também estão fortes. É um plano completo. E tudo isso nos leva a uma última questão, uma reflexão final, que na verdade é uma dica bem prática tirada dos estudos, que pode mudar o jeito de prescrever o treino e até diminuir riscos. E essa aqui é talvez a parte mais prática de todas do estudo do Delgado. Eles descobriram que a elevação pélvica ativa demais o glúteo máximo, mesmo sem precisar usar cargas absurdamente pesadas. O que isso significa na vida real? Que para a hipertrofia, talvez aquela busca louca por levantar mais e mais peso não seja o mais importante. O foco pode e talvez deva ser na qualidade do movimento, em sentir a contração, no tempo que o músculo fica sob tensão. Isso torna o treino mais seguro e até mais eficaz ao longo prazo. Então, a gente fecha com esta provocação. A pergunta que fica não é se um exercício é bom ou ruim. A verdadeira pergunta é: ele é a ferramenta certa para o objetivo específico de cada um? Seja força máxima, performance ou estabilidade? A arte de montar um bom treino é saber responder a isso. É usar a ciência para construir corpos mais fortes, mais rápidos e, principalmente, mais resistentes a lesões. Espero que essa nossa análise tenha dado as ferramentas para isso.